O calor das fogueiras em Brattahlid parecia incapaz de dissipar o frio que se instalara na alma dos homens após o retorno da patrulha de Sandvik. Erik, o Vermelho, observava o movimento de seus colonos com uma atenção renovada, buscando qualquer sinal de fraqueza ou daquela palidez cadavérica que Bjorn descrevera. A rotina de sobrevivência na Groenlândia, porém, não permitia o luxo do luto ou da paralisia. Se o gado não fosse alimentado e a caça não fosse buscada, a fome os mataria muito antes dos mortos que caminham. Jaro, o pasto norte está silencioso demais, relatou Kjodulf, um caçador de poucas palavras e rastreador experiente, enquanto se aproximava de Erik na manhã seguinte. As ovelhas não estão balindo e os cães de guarda se recusam a sair debaixo dos bueiros. Há um cheiro no vento que não é de neve. Erik assentiu, sentindo o peso da liderança fechar-se sobre seus ombros. Ele chamou Bjorn, que ainda carregava as olheiras profundas de quem não conseguia fechar os olhos sem ver o rosto de Toral, e partiram para as áreas de pastagem que ficavam protegidas entre os vales rochosos. O terreno ali era acidentado, coberto por uma camada fina de gelo que tornava a cada passo um desafio para o equilíbrio. À medida que se afastavam do núcleo de Brattahlid, o silêncio que Kjodulf mencionara tornou-se absoluto. Nem mesmo o pio dos falcões cortava o ar. Quando chegaram ao primeiro curral de pedra, a cena que os aguardava fez com que até o estômago de Bjorn, acostumado ao sangue das incursões na Islândia, revirasse. 4 bois, animais robustos e vitais para a subsistência do inverno, jaziam mortos. Mas não era morte causada por lobos ou ursos polares. As carcaças não haviam sido devoradas da forma limpa que um animal selvagem faria, elas estavam rasgadas. Pelos deuses, sussurrou Leif, que acompanhava o grupo, aproximando-se da carcaça de um dos bois. Olhem para as costelas. Foram dobradas para fora. Kjodulf ajoelhou-se na neve manchada de um vermelho escuro e viscoso. Ele passou a mão enluvada sobre as marcas de dentes no pescoço do animal. Lobos não deixam marcas de dedos, Jaro, disse Kjodulf, apontando para as marcas de pressão roxas na carne do boi. Algo segurou este animal pelo pescoço com as mãos e o imobilizou. Uma força desumana. E vejam isso, as marcas de mordidas. São planas. São dentes de homem. O horror da constatação pairou sobre o grupo como uma névoa densa. Alguém, ou algo com a aparência de alguém, havia atacado o gado não apenas para se alimentar, mas com uma violência frenética. Pedaços de carne haviam sido arrancados com as mãos nuas, e os estômagos dos animais estavam abertos de cima a baixo, como se quem o fizera estivesse procurando algo específico nas entranhas. Eles não comeram tudo, observou Bjorn, apontando para o solo. Eles apenas provaram. E deixaram essa sujeira para trás. Ele se referia à mesma substância oleosa e preta que tinham visto em Sandvik. Ela estava misturada ao sangue dos bois, tornando o líquido vital dos animais algo espesso e corrompido. Onde essa gosma tocava a terra, a grama rasteira da Groenlândia parecia ficar preta e quebradiça instantaneamente. Erik! Gritou um dos homens que vigiava o perímetro do pasto. Nas rochas! Há alguém lá! O grupo girou em uníssono, as mãos saltando para os cabos de suas armas. No alto de uma das saliências de granito que emolduravam o vale, uma silhueta observava-os. A princípio, parecia um caçador extraviado, vestido com peles que, mesmo à distância, pareciam imundas e desgastadas. O homem não se escondia, ele permanecia parado, o vento desgrenhando seu cabelo ralo e sem brilho. Você! Identifique-se! Bramou Erik, dando um passo à frente, o machado pendendo ao lado do corpo, mas pronto para o ataque. Este é o território de Erik, o Vermelho. Diga seu nome ou morra onde está. A figura não respondeu com palavras. Ela inclinou a cabeça para o lado, um movimento lento e mecânico que lembrou a Bjorn a rigidez dos companheiros caídos em Sandvik. Então, o estranho soltou um som. Não era um grito, mas um chiado úmido, como se os pulmões estivessem cheios de fluido. Ele começou a descer as rochas. O movimento era bizarro, ele não usava as mãos para se apoiar com cuidado, mas simplesmente se deixava cair de pequenos patamares, levantando-se imediatamente com uma elasticidade que faria qualquer homem gritar de dor pelos ossos quebrados.
Não se aproximem! Avisou Bjorn, levantando o escudo. À medida que o estranho entrava no raio de visão clara, a realidade da doença tornou-se palpável. Era um homem, ou o que restara de um. Seu rosto estava coberto por uma crosta de sangue seco e aquele fluido negro. Uma das faces fora arrancada, expondo os dentes e a mandíbula de forma grotesca. Seus olhos não possuíam brilho, eram apenas duas esferas cinzentas que pareciam refletir o vazio do gelo eterno. É o Vigdis, o ferreiro que desapareceu no outono, disse Leif, a voz falhando em descrença. Ele deveria ter morrido na nevasca há 3 meses. Vigdis, ou o que restava dele, avançou em direção ao grupo. Ele não corria, mas caminhava com uma determinação cega. Eric fez um sinal para Kjeldulf, que preparou o arco. A flecha cortou o ar e atingiu o peito da criatura com um impacto surdo. O projétil penetrou profundamente, mas Vigdis sequer tropeçou. Ele nem mesmo olhou para a flecha cravada em seu externo. Coração ou cabeça, ordenou Eric, a voz firme apesar do suor frio que escorria por suas costas. Kjeldulf disparou novamente. A flecha atingiu o olho direito da criatura, atravessando o crânio. Desta vez, o corpo de Vigdis desabou na neve como um fardo de palha. O silêncio voltou a reinar no vale, interrompido apenas pela respiração pesada dos vikings. Eles se aproximaram do corpo com extrema cautela. Eric usou a ponta de seu machado para virar o rosto do cadáver. Não houve sangramento da ferida no olho. Em vez disso, o líquido preto começou a vazar lentamente, exalando um odor de podridão e enxofre que forçou os homens a darem um passo atrás. Ele não está apenas doente, Eric, disse Bjorn, limpando o suor do rosto com as costas da mão. Ele está podre. Como pode algo que está podre caminhar e matar nossos bois com as mãos nuas? Isso não é uma doença que o corpo gera, respondeu Eric, seus olhos focados no horizonte onde o restante das colônias se estendia. É algo que o toma. Olhem o gado novamente. Leif apontou para um dos bois que ainda não fora totalmente examinado. O animal cinzento, que estivera caído imóvel, soltou um espasmo. Suas patas tremeram e os olhos, antes claros, começaram a tornar-se baços. Um som de sucção veio da ferida em seu pescoço. Mate-o! Agora! Rugiu Eric. Bjorn não esperou. Ele desceu seu machado com toda a força no crânio do animal, finalizando o abate antes que o boi pudesse fazer qualquer tentativa de se levantar. O grupo ficou ali, no meio do pasto ensanguentado, percebendo que o perigo não vinha apenas dos homens mortos, mas de qualquer criatura que o sangue negro tocasse. As carcaças dos animais, que antes eram promessa de alimento, agora eram fontes de uma contaminação que desafiava a natureza. Queimem as carcaças, ordenou Eric, sua mente já trabalhando nas defesas de Brattahlid. E procurem por qualquer outro animal que pareça lento ou cujo olhar tenha mudado. Não poupem nenhum deles. Preferimos passar fome do que ser devorados por nossas próprias bestas. Enquanto as tochas eram aplicadas ao gado morto, a fumaça negra e pesada subiu ao céu, misturando-se às nuvens de tempestade que se aproximavam. Eric sabia que o encontro com Vigdis era apenas um prelúdio. O estranho nas rochas não estava sozinho. Se um homem morto no outono pudera retornar, quantos outros estariam à espreita nas sombras das montanhas, esperando o momento em que o sangue e o gelo se encontrariam novamente? O sentimento de que a terra estava se voltando contra eles era palpável. A maldição do gado deixará claro que a força necessária para sobreviver ali não seria mais apenas física. O contato com aquele ser que fora Vigdis deixará uma marca invisível em todos, uma certeza de que as fronteiras entre a vida e a morte haviam sido rompidas, e que o próximo ataque poderia vir de dentro de suas próprias casas, de seus próprios amigos, de qualquer um que sucumbisse àquela febre sombria que transformava homens em monstros insaciáveis. A honra viking agora seria medida pela coragem de encarar o que a própria mente se recusava a acreditar, e Eric, o vermelho, sentia que o verdadeiro apocalipse apenas começara a mostrar seus dentes planos e famintos sob o sol pálido da Groenlândia.